Eu gostaria que você pudesse ver que a aula que a irmã Ana Vitória está ministrando é exatamente a mesma aula, os mesmos slides, o mesmo conteúdo, preparado junto. Ontem estivemos juntos fazendo isso e tenho buscado fazer isso também. Estive com o Igor fazendo a mesma coisa, e o motivo pelo qual eu tenho estado em todas as aulas de teologia sistemática é de, como presbítero, como supervisor, estar atento aos movimentos teológicos da igreja, acompanhando a produção teológica, para ter certeza de que ela de fato está expressando as realidades que a igreja acredita em sua confissão. Isso é importante para a igreja, de que o presbítero esteja atento às movimentações teológicas. E aí eu estou dando essa explicação para vocês. Teologia e teologias. Vamos passear. Quem quer passear comigo hoje? Eu quero passear pelo tempo. Antes, lembrando que teologia sistemática já foi dito, e vai estar sempre esse slide, vai sempre acontecer de novo, né? Ele é o slide da repetição. São assuntos bíblicos agrupados em temas sistematicamente ordenados, cobrindo tudo que a Bíblia diz sobre aquela doutrina específica. Só que hoje nós vamos tomar por empréstimo a teologia histórica para fazer teologia sistemática. Olha só que legal. Vai ter momentos onde a gente vai usar a teologia bíblica para fazer teologia sistemática. Hoje a gente vai tomar de empréstimo a teologia histórica. Ou seja, nós vamos entender como a teologia foi sendo transformada e formada ao longo do tempo. Tem livros aqui, o Alan pode fazer esse favor para mim e deixar eles correndo aí, né? Que são livros que eu usei, principais 3 livros que eu usei para fazer a aula de hoje. Então, toma cuidadinho aí, mas vai passando de mão em mão que a gente vai caminhando, tá bom? O que a gente vai ver hoje? Vamos lá? E tem coisa boa. Coisa boa. Nossos pontos de parar e pensar não serão todos esses. A gente vai passar por tudo isso. Você vai perguntar a cada momento que você quiser, mas nós vamos estar de modo firme em teologia. Está claro isso? Nós vamos estar de modo mais específico em Agostinho, né? Teologia agostiniana, em teologia reformada e em teologia liberal. Tudo bem? E os outros? Os outros vão acontecendo de leve, assim, não vai ser nada muito grandioso. Alguns vão ser breves menções, e a gente pode melhorar isso com o tempo, mas a escolha foi basicamente para, assim, o que pode nos influenciar mais hoje a perceber as nossas teologias. Então, alguns foram menos talhados por conta, talvez, da relevância que tenham hoje dentro do nosso escopo teológico. Tudo bem? Então, está aqui o nosso plano de aula de hoje, e eu com você caminho para teologia. Teologia, o que pode ser teologia, né? O que seria um conceito de teologia? Bom, eu estava com a Ana Vitória, a gente estava pesquisando conceitos de teologia, a gente viu um montão deles, né? Tinha uns lá bonitos pra caramba, mas eu tinha que pegar o dicionário para entender. E aí tinha uns outros que eram muito rápidos, tinha uns basicamente assim, estudar Deus. Falei, pô, isso aí eu também cunhava, né? Dava para eu cunhar, até acho que a Olivia e a Elisinha também, né, cunhariam isso, né? O Lucas, estudar Deus, tá bom. Mas, puxa vida, dava para pensar um pouquinho mais sobre. Aí, ousei escrever o que é teologia à vista do presbítero. Estão aí os bereanos. Eu pus assim: é o resultado de um labor intelectual que promove, sob a luz do Espírito Santo e por meio de métodos de interpretação claramente definidos para esse fim, a compreensão de quem Deus é em sua revelação e quais são os desdobramentos disso em relação a tudo que Ele criou. Fiquem aí a cargo dos escrutinadores. Me parece razoável. Por que eu coloquei isso? Primeiro, porque fazer teologia é um labor intelectual. Então, a teologia, né, você pega um livro de teologia, o que é o resultado de um trabalho intelectual. Mas esse trabalho intelectual, ele está debaixo do Espírito Santo. Não dá para fazer teologia sem o Espírito Santo. Não teologia de verdade, genuína, teologia bíblica. Então, é um trabalho intelectual que está sob a tutela do Espírito Santo e utiliza-se de métodos. Por isso que os resultados teológicos às vezes são tão diferentes, né? Você tem uma teologia tão diferente da outra, porque às vezes ela é até
compatível, mas ela é diferente. Ela é compatível, mas diferente, porque os métodos utilizados talvez não tenham sido exatamente os mesmos. Então, os métodos que a Bíblia apresenta como métodos para gerar teologia saudável, a Bíblia também deixa claro que são. Mas eu não posso negar, por exemplo, que teologia da libertação, embora eu considere ela errada, ela é teologia do ponto de vista de labor intelectual e feita com determinados métodos. Então, aqui eu tentei unir a perspectiva do labor científico, que é fazer teologia, né? Trabalhar num texto para fazer o texto virar uma explicação teológica, mas sob a luz do Espírito Santo, porque aí é teologia como devemos acreditar que deva ser. Tudo bem? Se você achar alguma falha aí, depois você fala. Você não vai na internet para falar, não, fala pessoalmente comigo. John Webster, ele traz alguns aspectos sobre teologia que eu achei extremamente relevante, tá bom? Isso aí foi extraído do site Teologia Brasileira, um site que tem ligação com a Vida Nova. Você já deve ter visto esse site já. Uma compreensão da natureza da teologia envolve um relato de seu objeto, seus principais cognitivos, pensamentos, seus fins e seus praticantes. O objeto da teologia é duplo, olha que legal, é duplo. Primariamente Deus, ou seja, o que eu estou estudando? O que eu estou estudando? Deus, não é isso? Deus. A gente está estudando Deus. Teologia é estudar Deus, nesse sentido é. A Santíssima Trindade e, de modo derivado, todas as coisas em relação a Deus. Então, estudamos na teologia Deus e tudo que se relaciona a Deus. Os desdobramentos de doutrina, os pensamentos éticos acerca daquilo que virou a doutrina. Então, tudo que a gente está vendo aqui é sobre Deus e em relação a Deus. É um pensamento doiverdiano. Quem já leu Doiver deve ter visto que essa é uma relação que Doiver estabelece. Mas aí, vou botar Doiver aqui não, porque Doiver. A questão é, você tem Deus como o objeto de estudo da teologia e tudo que se relaciona com este Deus também. Então você tem as duas coisas como objetos da teologia. Dúvida? Eu vou passando. Se tiver dúvida, aí você faz assim, você faz curiosidade. Aquela palavra ali, o que é aquilo ali? Uma palavra, às vezes, não sabida, ela pode destruir todo um texto. Então, se você não sabe o significado de uma palavra no texto, você não tem que ficar aí guardando a ausência de significado. Você tem que falar, você tem aula. Você está aqui para aprender, para levar para outras pessoas e, claro, para ter uma vida melhor diante de Deus. Atenção. Princípio cognitivo, ou seja, da cabecinha, do pensamento, tá? O princípio cognitivo, cognição é a capacidade de pensar. O princípio cognitivo, objetivo da teologia é o conhecimento infinito de Deus. O conhecimento de Deus é o quê? Infinito. Mas agora, do qual Deus comunica uma porção. Então, tem coisas que Deus comunicou e tem coisas que nós ainda não sabemos. Fazemos teologia com aquilo que Deus comunica. Não fazemos teologia especulativa dizendo que é. Você pode pensar que o céu pode ter um monte de coisa, mas para fazer teologia você tem que pensar no que a Bíblia diz que o céu tem. Pode ser que tenha mais, deve ter mais coisa lá, né? Tem gente que pensa em comida, pede batata frita, rio de chocolate, mas isso aí é especulação tua, né? Eu tenho as minhas, eu já disse algumas aí para algumas pessoas, e não vou falar aqui porque isso vai sair na internet. Vamos lá. Mas aquilo que de Deus pode conhecer, Deus se revelou e a gente vai estudar isso e teologia vai vir a partir daquilo que Deus revelou. Ponto. Tá? Dúvida? Passando? Tá indo? Mais ou menos? Vamos lá. Silêncio dá medo. Os fins da teologia são científicos, contemplativos e práticos. Científicos por quê? A gente adquire conhecimento, concorda? Então, a teologia gera conhecimento, a gente acaba absorvendo, você tem certeza disso. Contemplativos porque quando a atenção de fato é concentrada em Deus, gera adoração. Se o objetivo da teologia não é conhecimento por conhecimento, vai gerar adoração. A gente viu isso semana passada. E prático significa o seguinte: poxa, eu entendi, eu adorei, eu vivi. Então não tem como pensar que você entendeu teologia se você não vive teologia.
Por isso esses três fins são razoáveis, né? Você concorda? Que não dá para pensar em teologia apenas do ponto de vista de consumo. Até aquela teologia que você rejeita, rejeitar é uma prática. Não, eu rejeito isso que eu estou lendo, eu discordo. Então a rejeição também é uma resposta em relação à teologia. Mas o que não dá é para ler teologia e simplesmente dizer o seguinte: agora eu sei, agora eu acredito. Mas por que não vive? Bom, passando aqui, a gente está indo aos poucos. Algumas coisas aqui são ditas. Aqui o Karl Barth vai falar sobre isso. O Karl Barth é uma figura dúbia. Primeiro porque o Karl Barth ele surge num momento em que ele era um liberal, a gente vai ver os liberais depois, e aí depois ele vira a mesa, ele rejeita o liberalismo, e ele passa a ser o que nós chamamos de neo-ortodoxo, que também a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem coisas que o Karl Barth fala que eu abraço, assim, tipo, eu não considero ele não irmão, tá? Mas o fato dele falar, por exemplo, que a Bíblia contém erros, me dá uma angústia. Mas ele afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, então como é que ela contém erros, sabe? Um negócio que não dá para mim, não. Mas eu não acho que ele não é irmão. Ele foi irmão, sim. Ele lutou contra muita coisa, a neo-ortodoxia lutou contra os liberais. E eu considero que ele é um irmão, mas é um irmão que eu leio como quem come um peixe e joga as espinhas fora, né? Eu vou ler o de baixo, ó. Fazer teologia é uma atividade da onde? Quem tem que fazer teologia? Quem? A igreja. A gente falou do James K. Smith fazendo teologia fora da igreja, fazendo fora da igreja, acabou fazendo fora de Deus, a última que ele fez aí que a gente rejeitou, lembra disso? Então você vai fazendo teologia, mas se você não faz teologia com a igreja, sob o olhar da igreja, na relação com a igreja, você pode começar a se distanciar, e aí é complicado. Então o Karl Barth está falando algo interessante aqui. Fazer teologia é uma atividade da igreja, disciplinada pelas escrituras, um diálogo e compromisso com os credos e confissões, e banhada em oração, em submissão a Deus, e como tal, culmina na adoração. Ótimo, muito bom, concordo com tudo, é por aí mesmo. O Frank Ferreira vai falar sobre o Karl Barth, né? E ele gosta do Karl Barth. Para Barth, seguindo o argumento de Anselmo, Santo Anselmo, toda a teologia deve ser feita num contexto de quê? Pode ler. Assim que se faz teologia, tá? Isso significa que a teologia não pode ser uma ciência objetiva e desapaixonada, mas deve ser a compreensão da revelação de Deus em Jesus Cristo, possível somente através da graça e pela fé. Barth afirmou que o pré-requisito para a teologia correta é uma vida de fé. A sua marca é o desejo de jamais contradizer explicitamente a Bíblia. Então, explicitamente aqui, no contexto que ele escreve, é intencionalmente. Você pode errar fazendo teologia. Você não pode fazer isso porque você estava buscando fazer um caminho contrário às Escrituras. Tudo bem? Então, no fazer teológico a gente vai errar. Mas é diferente quando você erra tentando acertar à luz de todas essas observações, olhando a história da igreja, olhando os pais, olhando a ortodoxia, olhando isso tudo. Não, eu quero um outro caminho. Esse é um movimento atualmente, que é um movimento de uma nova interpretação de Paulo, que o N.T. Wright está propondo. Alguém aqui tem noção? Já ouviu falar desse movimento? Não? Uma nova perspectiva paulina, né? Nessa nova perspectiva, na NPP, a nova perspectiva diz que Paulo não queria dizer isso que Lutero disse sobre justificação pela fé, e de que o sentido era outro. Caramba, isso dá um rebuliço, isso muda a perspectiva da reforma em vários anos, né? A justificação pela fé é um pilar da reforma. Eu li o que o N.T. Wright diz, eu não concordei não, pode ser o que for. Eu não estou dizendo que tudo que ele fala tem que ser jogado fora, não é isso. Tem um livro sobre a crucificação de Jesus muito bom, tá? Mas não é que o cara falou, você tem que atender, tudo bem? Então toma cuidado quando você estiver lendo teologia, porque às vezes até um cara que você concorda em muitas coisas falou uma grande besteira. Um dos lugares onde você mais encontra a teologia sendo feita de modo genuíno nos primeiros 5 séculos do cristianismo certamente são os concílios, né? Então aqui, a gente tem um montão deles e alguns deles são significativos pra caramba para a história da igreja.
o concílio de Nicéia, o de Constantinopla, de Éfeso, da Calcedônia, principalmente esses 4 concílios, eles são faca, eles botam o dedo na cara de quem estava querendo fazer uma loucura com a interpretação bíblica, esses 4 concílios, né? Era cristão de tudo quanto era lugar do antigo Império Romano lá, se juntando nessas cidades em especial, para fazer teologia. E principalmente, você deve saber disso, né? Eles estavam fazendo teologia contra a falsa teologia. Muitos desses concílios estavam tratando de heresias. Caramba! Então a coisa pegava fogo, tá? Não era fácil não era essa conversa aqui amistosa, não, o negócio fervia. Os concílios tinham esse clima, tá bom? Ainda, espera um pouquinho. Partindo dessa introdução, ficou claro para todo mundo o que é teologia, os fins da teologia, por que fazer teologia, como fazer teologia, está tudo claro. Então agora a gente vai dar uma passeada pela história. A gente vai começar, por exemplo, pelo primeiro movimento que a igreja teve que lidar em resposta à teologia. Eu considero que o primeirão foi uma refutação à continuidade do judaísmo ipsis literis. Eu considero que esse movimento de Paulo, de falar, olha, é pela fé, pela graça, não é mais pelas obras, eu acho que esse foi o primeiro movimento teológico que eu posso dizer assim, que na Bíblia você já vê que Paulo está dizendo, não é assim, é assim. E aí ele faz teologia com base nessas orientações de refutação. Mas quando a gente fala de fazer teologia após o período apostólico, porque no período apostólico eles estão escrevendo escritura, ainda que não tivessem talvez a noção completa, mas eles estavam escrevendo escritura, é um movimento contra os gnósticos, né? O Vitor pode colocar, já está aqui. O gnosticismo, ele estava deixando a igreja em uma posição extremamente complicada. E nós vamos entender o que é gnosticismo e qual foi a resposta que a igreja deu, porque os movimentos que a gente vai ver, principalmente esse movimento aqui inicial de teologia, são a igreja fez teologia para combater as falsas teologias, ou as falsas heresias, ou heresia já é falsa, né? Então, as heresias, tudo bem? Então, a igreja fazia teologia com base em uma disputa para assegurar que a fé se mantivesse no lugar correto. Então nós vamos ver movimentos aqui, como por exemplo o movimento dos gnósticos, a questão com Pelágio, a questão com os arianos, essas coisas foram teologia contra falsos ensinos. Vamos ver como é que começou esse negócio todo. Eu passo aqui para primeiro explicar o que é gnosticismo. Às vezes a gente fica gnosticismo, não é o mesmo que agnosticismo. O agnosticismo é uma negação de que algo possa ser conhecido. O azinho ali, tá? Aquele prefixo a está dizendo o quê? Não pode. Agnóstico. Gnose é conhecimento em grego. Então, a gnose é o quê? Não dá para conhecer. Agora, tira o a e fica só com gnose, conhecimento. Os gnósticos tinham um modo de pensar. Eu acredito que você consiga. Quem tem boa visão aí está conseguindo ler de onde está? Quem consegue ler daí? Consegue? Quem consegue ler pode ler para a gente, que é outra coisa. Pode fazer isso? Faz assim e lê para a gente em voz alta. Aí a gente participa desse movimento de aula aí. Quem consegue? Gente, os olhos se cegaram. Não. O João, depois a próxima iniciativa o Euler e depois a Samara. Belezinha? Vai, João. Lê para a gente. O gnosticismo foi uma das principais heresias que a igreja primitiva enfrentou logo no século II. Como movimento sincretista, o gnosticismo se caracterizava por tentar combinar todas as filosofias religiosas de sua época, buscando ser uma religião universal. Para essa seita, a alma era salva não apenas pelo conhecimento de uma suposta verdade, oculta à grande maioria das pessoas, mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas, através das quais se poderia ter acesso a um hipotético mundo superior. Dá uma olhada no visual que eu botei antes, Vitor, volta lá. Olha aquele camarada, ele está no mundo físico, material, você está vendo isso, né? No mundo comum, mas o conhecimento dele está tirando ele do mundo comum e colocando ele no mundo do conhecimento. A ideia do gnosticismo tem um tipo de conhecimento que te tira do que é básico de todo mundo, do material. E só os iniciados fantasticamente sabidos vão te conhecer. Então o gnosticismo é muito tentador, porque ele mexe com uma ideia de poder. Eu tenho conhecimento, eu já não estou no teu nível, eu estou no outro.
e ao mesmo tempo ele tinha que fazer um monte de negativos, né? Pode passar. O gnosticismo tinha como alvo transformar o cristianismo numa inofensiva especulação mitológica, afirmando que a fé ensinada na igreja era apenas simbólica. Não, Jesus não ressuscitou, aquilo é um símbolo. Aquilo é para dizer que Jesus está além. Então, é uma espécie de mitologização, transformar o fato em contação de história fictícia, mentira. E aí, ao fazer isso, eu tiro o poder daqueles fatos e eu começo a trabalhar a questão do conhecimento. E aí você começa, obviamente, a alegorizar coisas, simbolizar e tudo mais, né? Em linhas gerais, lê para a gente ali, em linhas gerais. Perdão, em linhas gerais, os gnósticos combatiam a fé cristã na criação. Afirmavam que o Criador não era o único Deus soberano e, como consequência, consideravam a criação má. Dependendo do líder gnóstico local, a divindade ou a humanidade de Cristo era negada ou reinterpretada. O Espírito Santo era considerado em suas crenças como uma energia espiritual que viera de alguma divindade. Faltavam alguns cristalzinhos e um incenso, porque a coisa já estava no nível bem místico aqui, né? E o Luiz Berkoff, por exemplo, né, o presbiteriano Luiz Berkoff, ele vai falar umas coisas sérias sobre isso, né? Vai apontar ali que os gnósticos continuam sendo debatidos, como Luiz Berkoff afirmou, continua sendo debatido se os gnósticos eram cristãos em qualquer sentido do termo, mas não eram. O Seeberg vai falar o seguinte: o gnosticismo era pagão e não cristão gentílico, pois os gnósticos propunham dar soluções que se originavam no pensamento religioso do mundo pagão e meramente dava às suas discussões um colorido um tanto cristão. Então, a frase forte aqui é: o gnosticismo é o furto de alguns trapos cristãos para cobrir a nudez do paganismo. Forte, né? Fortíssimo, né? E claro que a igreja se levanta, e um dos caras que se levanta ali é aí um bisneto espiritual de João, Irineu, discípulo de Policarpo. Irineu se levanta, segundo século, e fala: não é isso não, isso está errado. O que Irineu usa? Como os gnósticos, isso é uma boa lição para a gente, como os gnósticos deturpavam o texto bíblico, o que Irineu faz? Ele usa outra coisa, ele fala assim: o texto bíblico não serve para vocês, né? Mas eu vou usar então a tradição da igreja, eu vou usar João viu Jesus, ele não era um fantasma, viu Jesus comendo, João viu Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele vai usar o testemunho de testemunhas oculares que viram testemunhas oculares, dizendo de que isso tudo não era místico, era fato, a ressurreição foi verdadeira. Irineu faz um negócio legal que é pegar a tradição da igreja e lançar na cara dos gnósticos. Olha, ou essas pessoas viajaram e elas não viram, ou o que vocês estão dizendo é completamente contrário às escrituras. Então, o que Irineu fez foi distanciar a ideia do gnosticismo ser algo cristão, porque se fosse algo cristão, tinha que assumir a coisa como um fato. E às vezes, para nós, né, aí está Santo Irineu, né, contra os gnósticos aí, dia dele, dia 28 de junho, né, na Igreja Católica. E aí a frase de Irineu é: quem possui a indefectível regra da fé, da verdade, ou regra de fé aprendida no batismo, reconhecerá os nomes, as expressões, as parábolas que são da Escritura, mas não a teoria blasfema deles. Reconhecerá as pedras do mosaico, mas na figura da raposa não verá a imagem do rei. Recolocando cada uma das palavras e no seu lugar, ajustadas ao corpo da verdade, desvendará e mostrará a inconsistência de suas fantasias. O que Irineu dizia é o seguinte: vocês usam imagens, fábulas e contos para falar da verdade cristã, mas a verdade cristã só pode ser falada à luz dos fatos. A luta de Irineu foi a seguinte: os fatos dizem que houve ressurreição, Jesus veio em carne, e que ele é filho de Deus, e que ouviram a voz de Deus, e são os fatos. Se vocês não aceitam os fatos e nem a tradição que a igreja passou para nós, vocês não são cristãos.
Por isso, ao pensar hoje em lutar contra a gente mística, de repente você vai usar a Bíblia e você vai falar assim, olha, biblicamente você está errado. Um místico vai dizer assim, mas eu não sinto, mas eu não espiritualizo assim, eu espiritualizo de outra forma. Você tem que dizer o seguinte, o cristianismo é uma religião histórica, factual. Aconteceu tudo isso de verdade. Ou você assume que isso tudo aconteceu de verdade, ou você não é cristão. Ponto. Porque o cristianismo é arraigado na história. Isso é importante. Mas eu só estou passando por cima. É só um pequeno lustre para a gente chegar em outros pontos. A teologia da igreja contra os arianos. Você já ouviu falar? De Ário? Já, né? E Atanásio? Talvez também, né? Vamos lá, vamos nessa aí. Eu vou pedir aí que a Samara possa fazer a leitura até a palavra criação. Testemunho de Jeová. Ponto. Não é isso? Isso aqui é uma afirmação dos TJs. Eles não criaram nada novo, a heresia já estava lá. Essa proposição do Ário é de que Jesus Cristo é um ser criado por Deus. Ele é criado antes de tudo, mas ele é criado, não gerado. Olha aí. E a ideia de criar é que Deus existia, o Pai, e Jesus não. Houve um tempo que Deus existiu e Jesus não. E que o Pai cria Jesus como criou todos nós, de certa forma. Então, essa heresia aqui, ela buscava uma pseudo-ideia de monoteísmo, tipo, não, a gente é monoteísta, Deus é um só, quando na verdade negava a coexistência de Pai e Filho antes da eternidade, que é o que a gente vê em João, capítulo 1, verso 1, que é o que a gente vê em Hebreus, quando fala que Jesus Cristo ele é do caráter de Deus, ele é a imagem expressa de Deus. Quando a gente vê em Filipenses 2, quando diz que sendo igual a Deus, não tem como negar essas afirmações, mas eles negavam. E aí Deus levanta aí um homem baixinho, pretinho, desse tamanhozinho assim, bem baixinho, um anão negro, chamado Atanásio, né? Gente baixinha, esquentada, né? E o Atanásio foi na direção dessa. Atanásio já tinha sido, ele não abaixava a cabeça para os imperadores, então o Atanásio volta e meia estava exilado em algum lugar por conta dessas coisas que ele não abaixava a cabeça, ele vai abaixar a cabeça para o Ário, né? Irmãos, isso não é um motivo pelo qual você não deve se sujeitar um ao outro, tá? O Atanásio não se sujeitava à heresia, então os irmãos se animam, é isso aí, não pode abaixar a cabeça para ninguém não. E não é isso, ninguém está falando disso, tá bom? Então, assim, o Alistair McGrath, falando de Atanásio, ele resume como é que Atanásio bate de frente com essa heresia. Está fazendo teologia. Passa aí um pouquinho, tá bom? Mais um pouquinho. Bom, olha lá. A ideia é a seguinte, né? Olha como é que ele trabalha a lógica dele. Nenhuma criatura pode redimir outra criatura. De acordo com Ário, Jesus Cristo é uma criatura. Portanto, de acordo com Ário, Jesus Cristo não pode redimir a humanidade. Então, a ideia de Atanásio é, poxa, se ele é criatura, ele não é infinito, ele não vai conseguir fazer isso por todo mundo. Ele não vai conseguir, vamos supor que ele redimisse, mas não pode redimir todo mundo, porque ele é finito, ele é criado. Ele não tem atributos de Deus, perfeições divinas, como a infinitude de Deus. Em seguida, Atanásio desenvolveu o seguinte: somente Deus pode salvar. Jesus Cristo salva. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Você pode falar assim, nossa, mas isso é muito básico. Não, cara. Para chegar a estas observações, ele precisou olhar todos os textos e ver se os textos casavam. Se a Escritura tinha consistência para fazer afirmações tão simples, não simplórias, simples. E, claro, sem dúvida nenhuma, as afirmações sobre a igualdade de Jesus Cristo como Deus e de que Deus salva
né? Javé salva, está lá no Velho Testamento. Só o Senhor salva. E aí você vê uma afirmação dessa no Velho Testamento e você vê no Novo Testamento, Jesus salva. Não tem como não juntar a ideia clara e evidente, sem logicismo, de que Jesus é Deus, Jesus salva. Atanásio, né, diziam, ele lutou contra tudo, lutou contra o imperador, lutou contra o crescimento ascendente do arianismo. O arianismo ia e voltava, né? Poucos anos após sua morte, Gregório de Nazianzo referiu-se a Atanásio como uma coluna da igreja, pois, como C.S. Lewis escreveu por sua defesa da doutrina bíblica sobre Cristo, Atanásio contra o mundo foi o seu epitáfio, né? Aquela coisa que escreve na lápide da pessoa. Atanásio lutou contra uma quantidade muito expressiva de pessoas que estavam aderindo ao arianismo. Às vezes a gente pensa, era mole, é lógico que Jesus é Deus. Não era tão fácil assim. Se existe uma seita como o TJ hoje, que ainda prevalece sobre tantas mentes, centenas de milhares de pessoas são arianos modernos. É porque, obviamente, ainda atrai pessoas, né? Tudo bem até aí? Está indo? E aí o que gerou? O Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, no qual Atanásio, esquentado lá, estava batendo de frente, gerou o credo niceno. Olha que coisa legal. Isso é teologia feita com base em uma disputa para manter a fé no lugar. Então, o credo niceno, está vendo ali? 381. O credo niceno é um resultado de labor teológico, intelectual, sob a luz do Espírito Santo, para que uma heresia não venha destruir a igreja. Então você tem que lembrar que o credo niceno, ele não ficou assim, as pessoas, vamos se juntar para escrever um credo? Vamos marcar um dia, eu, você, a galera que ama Jesus, a gente escreve um credo. Não, é luta teológica, é labor, é disputa para que Cristo não seja deturpado, para que a verdade não seja destruída. E se Deus não levanta, não tem si, mas vamos brincar, e se Deus não levanta Irineu, se Irineu não se coloca, puxa vida, né? Vamos lá? Passamos. Agostinho, né? Eu ia botar uma imagem aqui do Agostinho Carrara, eu ia botar antes assim, mas eu falei assim, não, vai dar, todo vai ficar rindo, né? Agostinho tem uma história magnífica, né? Primeiro, uma história muito triste. Até os 30 anos, 33 anos, é um ímpio, viveu uma vida dissoluta, mas Deus o resgatou. Agostinho, ele tem, entre outros aspectos importantes, antes de entrar aqui no segundo slide, Agostinho, ele é, no seu tempo, aquele que mais avantajadamente traz a doutrina da Trindade para o seu lugar. Inclusive, adquira um livro para mim e para você, porque eu não tenho, que é sobre a Trindade, né? Um livro glorioso de Agostinho ali, A Trindade de Agostinho, onde ele disserta sobre a doutrina trinitária de uma maneira magnífica. Se Tertuliano cunhou o nome, Agostinho construiu a doutrina trinitária e ela hoje é devedora de Agostinho nesse sentido. Agostinho também traz para a gente conceitos como a igreja visível, a igreja invisível, não do ponto de vista presbiteriano, mas a igreja visível e invisível num conceito de a igreja que você pode ver, está diante de você, e aquela que já está em outra perspectiva. Cidade de Deus é um livro que ele conceitua isso. Mas talvez um dos bate de frente mais conhecidos de Agostinho tenha sido realmente com Pelágio, né? E a gente vai entrar aqui agora nessa disputa. O Pelágio, ele era muito pequeno, não sei se o Vitor consegue fazer um milagre, jogar para cá, jogar para lá, muito pequeno. O Pelágio, ele era um monge, tá? Britânico, se não me falha a memória, londrino. O Pelágio, ele era um camarada muito piedoso do ponto de vista de vivência, tinha uma vida moral muito ilibada, mas o Pelágio, ele não escorregou apenas, ele caiu de cara. Ele fez uma linha de pensamento, gente, que é complicado, tá? Você vai ler aqui, você fala, rapaz, isso aí dá um ruim danado, porque isso tira totalmente a graça de Deus da estrutura da salvação. Então esse monge britânico, né, o Pelágio, ele disse o seguinte: Adão foi criado mortal e teria morrido quer tivesse pecado, quer não.
O pecado de Adão contaminou apenas ele, não a raça humana. As crianças recém-nascidas estão naquele estado em que Adão estava antes da queda. A raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. A lei, tanto quanto o Evangelho, conduz ao reino dos céus. Mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, houvera homens sem pecado. Em síntese, para Pelágio não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus, pois essa era algo que estaria presente no livre-arbítrio e a salvação seria uma recompensa concedida àqueles que usavam bem a dádiva da liberdade. E aí? Fala comigo. Deu ruim, né? Deu ruim. Chamar os outros de pelagiano é chamar de outra coisa, né? Tá xingando o cara. São pelagiano, cuidado. Assumir essa postura teológica é gravíssimo, né? Se chamar, por exemplo, um arminiano de pelagiano, cuidado, porque você já pode ter feito uma grande loucura, né? Arminianos não são pelagianos mesmo. Mas, como Agostinho se contrapôs? Porque ele teve que labutar teologicamente, né? Pois é, Agostinho então cunhou aquilo que você quase que conhece lá depois com Calvino e Lutero, né? A tulipe, né, que você fala, a prototulipe, né? Aqueles 5 pontos do calvinismo. Dá uma olhada no que Agostinho fez, isso ali contra Pelágio, acho que gerou o concílio de Éfeso, se não me falha a memória. Agostinho se opôs a Pelágio. Em primeiro lugar, a partir da queda de Adão, disse Agostinho, a humanidade se tornou totalmente depravada, ou seja, todas as esferas de nossa humanidade, razão, vontades e afetos tornaram-se escravas do pecado. Você conhece esse conceito? Depravação total. Então, Agostinho cunha aqui aquilo que você vai conhecer depois como depravação total. E ele fala de textos bíblicos, como o capítulo 3 de Romanos, que cita Salmos, dizendo que não há um sequer, não há quem busque, não há quem queira Deus, todos se perderam, todos se extraviaram, fizeram inúteis. Davi fala em pecado, nasci em pecado, não concebi minha mãe. Então Agostinho fala, não tem como esse negócio de que a humanidade nasce neutra ou com algum nível de bondade, isso não existe. Em segundo lugar, como decorrência, somos salvos apenas por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Em sua maravilhosa graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas por causa da sua graça e pela sua glória. Então ele já trabalha e já cunha a estrutura daquilo que seria a eleição que nós vamos ter lá, defendida por Calvino e por Lutero. Em terceiro lugar, a graça age de forma irresistível nos eleitos. O Espírito convence de maneira eficaz os pecadores, atraindo-os irresistivelmente a Cristo, cativando-os com sua beleza e formosura. Vocês já ouviram aquele cântico que o Stênio faz de confissões? Tarde te amei. Você sabe de cabeça? Eu sei, eu acho. Sei que habitavas dentro de mim, eu te procurava do lado de fora, no sentido de que Deus estava agindo dentro dele e ele com obras buscava o entorno. Essa música, Tarde Te Amei, que também tem uma expressão aí do Projeto Sola, também fez um Tarde Te Amei, na verdade é um texto de confissões, onde Agostinho reconhece que estava ludibriado pela sua própria maldade e que a beleza de Deus o atraiu de tal forma que o arrancou de si mesmo. Agostinho realmente foi muito feliz ao escrever Confissões. Por fim, esses pecadores eleitos e graciosamente atraídos a Cristo perseverarão. Mais ainda, Deus mesmo persevera sobre eles para conduzi-los à glorificação. Então não é a obra humana que te faz chegar ao final da jornada. E aí ele diz, no caso dos santos predestinados ao reino de Deus pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverassem não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato, sendo de tal maneira forte e eficaz que os santos não podiam fazer outra coisa senão perseverar de fato. Você parece que está lendo o calvinismo aqui, está olhando e vendo doutrinas reformadas. Esse é agostiniano. Ele precisou lutar com todas as forças contra aquelas afirmações loucas. Você ficou perturbado com o que Pelágio propôs? Imagine que aquilo abraçava muita gente, falava, eu sou pelagiano, Pelágio está certo. E hoje nós, quando falamos sobre Pelágio, a gente tem que ter essa compreensão de que ele propôs coisas muito erradas
e que se Deus não levanta homens como Agostinho, a coisa vai, né? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Temos 20 minutos ainda e vai dar, hein? Vai dar. Teologia escolástica. Essa aqui eu nem botei coisas escritas, não porque eu não acho que ela é relevante, eu acho que ela é relevante pra caramba, mas porque eu tinha que chegar em outros lugares com vocês, tá bom? A teologia escolástica, ela é a teologia que majoritariamente impera na Igreja Católica até os dias de hoje. Eu poderia substituir hoje como a Igreja Católica, como ela pensa. No escolasticismo, a perspectiva foi de uma unificação, como o tempo deles, né? Século XIV, século XV, século XVI, principalmente ali na Renascença da Europa, as pessoas estavam muito dadas a conceitos gregos de vida, como por exemplo a ideia do homem no centro, o antropocentrismo, o homem é o centro das coisas, a razão é o centro das coisas. Isso teve que ser combatido pela igreja de algum nível, só que o combate acabou gerando uma mistura. Não foi só combate, foi uma tentativa de diálogo, e aí a coisa foi para um caminho um pouco diferente. Tomás de Aquino, principal proponente do escolasticismo, o católico Tomás de Aquino, um homem brilhante, que eu não tenho muitas dúvidas de que vai estar conosco na glória, não. Isso é uma opinião minha do ponto de vista daquilo que eu já lia falar desse homem e da luta dele pela fé. Tomás de Aquino era um homem extremamente cristão, mas ele acabou fazendo afirmações muito complicadas, como por exemplo, eu estava lendo um trabalho sobre Tomás de Aquino, que eu até passei para os discípulos, na época que eu estava passando sobre Tomás de Aquino, Tolkien, e eu estava falando sobre isso, e o Tomás de Aquino, ele, por exemplo, propunha de que havia determinado tipo de conhecimento humano que é possível ser alcançado sem a graça. Essa que faz a gente despertar para as coisas. Então, você tem mais ou menos o seguinte, você tem aspectos ordinários que são possíveis de serem aspectos que glorifiquem a Deus mesmo que você não seja convertido. Eu vou te dar um exemplo. Aquela frase de Chesterton, é de Aquino. Que beleza. Um homem, sua mulher, seus filhos ordinários. Sabe o que é aquilo? É teologia de Tomás de Aquino. Entrou até música do Canto Verbo. Mas o sentido daquilo é outro. O sentido daquilo é apreciar a beleza das coisas, ainda que Deus não esteja nelas. Aí fica diferente, porque o sentido de Tomás de Aquino é exatamente o seguinte: não, olha só, eu sei que você não é crente, mas tem coisas que você já entende mesmo. Você entende sem Deus estar agindo especificamente, mas tem coisas que você não consegue entender, como oração, a Bíblia, céu, inferno. Essas coisas você precisa mesmo de uma graça específica, mas as outras coisas têm o seu sentido revelado. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe o suficiente de revelação na natureza para culpar o homem, mas nenhum ímpio consegue entender o sentido último de todas essas coisas, nem de família, nem de filhos e nem nada sem Deus. É a revelação especial, iluminada pelo Espírito Santo, que faz com que o homem entenda essas realidades realmente em seu sentido. Então, a família bonitinha, a família comum, não tem nada a ver com a família cristã. Entende agora? Eu não estou fazendo uma crítica ao Canto Verbo, mas eu acho que eles não têm noção do que havia por trás de afirmações como a de Chesterton, que era extremamente tomista. Tá? Chesterton era bem tomista. E aí você, às vezes, não sabe os caminhos que as coisas tomam, né? Tem gente que canta A Tarde Te Amei e não tem a mínima ideia de que não foi o Estênio Márcios e nem o Projeto Sola que criou a letra, em suma, né? Ah, A Tarde Te Amei, que composição? Isso aí é Agostinho. Então, eu estou te dando um caminho para você poder olhar. E como é que a Igreja Católica, então, fez isso? Uma síntese. A pessoa é salva por obras, mas também pela graça. Ela tem obras que não apenas dão testemunho, mas são méritos alcançados, tanto é que você tem a doutrina dos santos católicos, é uma doutrina que esses caras alcançaram um tipo de mérito que extrapolou a necessidade, então agora eles têm um tanque cheio de méritos lá em cima, e esses tesouros são dados àqueles que pedem. Por isso que esse papo de canonização é o seguinte: você tinha que ser salvo, você tinha que fazer isso, mas tu virou a mesa, meu. Tu foi além do que Deus pediu, então tu virou canonizado, e agora dá para orar para tu que tu mandas de cima. Olha a ideia da coisa, né? Muito louco, né? Não sei se a doutrina do purgatório caiu,
Mas a doutrina do purgatório também era: eu passo por um lugar que não é céu nem inferno, eu vou lá pagando meus pecados e de repente eu subo. Então temos que ter essa consciência de que a doutrina escolástica, ela teve virtudes, ela não tem só aspectos negativos. Por exemplo, Tomás de Aquino, ele era um homem que inclinava a muitos a orar, a ler Bíblia, a buscar nas Escrituras a resposta para as realidades bíblicas, mas esta síntese, tá? Digamos esse que Cornelius Van Til também critica bastante. Aí você vai ver outros caras como o Doiver criticando. Eu vi um outro cara dizendo: não, o Doiver ele não entendeu bem o que Tomás de Aquino leu. Mas aí eu fui ler um trecho de Suma Teológica, que é uma obra magna de Tomás de Aquino, e estava lá exatamente isso, essa perspectiva unificadora em que fé e razão podem estar em andares diferentes. Mas não pode, né? Quem, de certa forma, você pode dizer que aquele ímpio tem razão em falar aquilo, mas não é razão última, nunca é razão última. A razão última é sempre a glória de Deus. Fique claro, eu fiz uma síntese aqui, juntei as coisas para você poder entender, né? Não precisa parar de cantar a música, por favor. Tá? A Olivinha gosta dela, né, Olivinha? Essa semana uma irmã mandou não está aqui, uma visitante, considero irmã, tem evidência de salvação, mandou para mim uma mensagem com: ouvi essa música e lembrei da sua família, e era essa música. Eu falei: não vou falar nada, né? Mas amém. Teologia da Reforma. Tá indo? Eu falo rápido, né? Mas tá indo. Cláudio, aí me ouve, tá indo? Tá construindo? E aí reforma? Reforma, pô. Reforma, né? Reforma. Você é reformado? Por quê? Eu fui procurar esse negócio de reformado e tem umas 25 posições diferentes, porque eu sou reformado. Não, eu sou reformado porque eu tenho 5 pontos do calvinismo lá em casa, pregado perto do chaveiro. Eu sou reformado porque eu acredito que o Lutero estava certo. Eu sou reformado, tem um monte de gente falando que é reformado, e esse negócio pipocou, claro, não é tanto quanto os outros vertentes cristãos, como os pentecostais e tal, mas hoje tem muito mais gente reformada do que há 10 anos atrás. E eu acho que tem muito mais conceitos também do que ser reformado do que há 10 anos atrás. Mas eu gosto desse senhorzinho aqui, eu não sei se você gosta dele, mas ele bem que podia ser meu avô. Eu ia gostar de visitá-lo, né? Você conhece ele? Ele é o R.C. Sproul, tá bom? E o R.C. Sproul, ele faz um trabalho muito bom em explicar coisas difíceis de um modo mais fácil, tá? Ainda assim, ele não desaba no ralinho, né? Ele é um cara profundo. Olha o que ele diz aqui, ó. Em a importância de conhecer a Deus. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que Deus revelou-se através das coisas criadas tão claramente, tão manifestamente, que cada pessoa neste mundo conhece o eterno poder e a deidade de Deus. E ainda assim, o pecado primário da raça humana é tomar esse conhecimento de Deus e puxá-lo para baixo. Romanos capítulo 1, verso 16, 17, verso 17, 18 e 19. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, suprimindo a verdade pela injustiça, então trocar essa verdade por uma mentira. E servir a criatura ao invés do Criador. A troca é entre o incorruptível, transcendente e santo Deus pela corrupção de coisas semelhantes a criaturas. Em outras palavras, amigos, o mais básico pecado que nós, não apenas pagãos em terras longínquas, aborígenes ou em tribos primitivas, mas que nós cometemos, é o pecado da troca, a propensão à idolatria. E a idolatria envolve religião. Mas até mesmo a religião cristã pode ser idólatra. Quando nós nos despimos, nos despimos de Deus, de seus verdadeiros atributos, e colocamos no centro de nossa adoração algo que não seja o próprio Deus. Se formos olhar para a essência da teologia reformada, eu tenho que dizer a vocês que o foco mais rigoroso da teologia reformada é na teologia, no conhecimento do Deus verdadeiro. Então ele fez todo esse apanhado para dizer o seguinte: a teologia reformada, ela tem uma clara percepção de colocar Deus no centro de todas as coisas. A idolatria que reinava no catolicismo romano, ela encontrou um proponente à altura que sobrepôs a idolatria com o conhecimento de Deus no centro de todas as coisas. Então, se você é reformado, é porque a centralidade da sua teologia é Deus.
E Deus é o alvo, o motivo e também aquele que produz a possibilidade de você pensar a teologia. Nós vivemos uma época em que as pessoas dizem que teologia não é importante. Era isso que David Wells estava desacreditando em seu livro Sem Lugar para a Verdade. O que interessa é se sentir bem, ser ministrado em nossas necessidades psicológicas, ter um lugar onde possamos sentir o calor e a comunhão e ter um senso de pertencer a algum lugar e relevância. A teologia é algo que divide, algo que atiça controvérsias e debates. Dizem, nós não precisamos de doutrina, precisamos de vida. Você já deve ter ouvido falar de gente que fala assim, esse negócio de doutrina deixa as pessoas mais crisentas. Vamos amar as pessoas de uma maneira mais liberal. O coração da teologia reformada está a afirmação de que teologia é vida, pois teologia é conhecimento de Deus, e não há conhecimento mais importante para informar nossas vidas do que o conhecimento de Deus. É disso que se trata a teologia da reforma, se trata toda a reforma. Havia escândalos no clero, havia problemas de imoralidade, tanto entre o povo católico romano quanto entre o povo protestante. E Lutero, naquele tempo, disse, Erasmo ataca o Papa em sua barriga, eu ataquei em sua doutrina. Ou seja, Erasmo criticava que o Papa enchia a pança enquanto todo mundo estava, mas ele atacou o Papa naquilo que ele sabia que podia mudar, né? E Lutero ainda admitia que se encontrava comportamento escandaloso entre o nosso próprio povo, mas o que nós estamos tentando fazer em primeiro lugar é chegar a um são entendimento de Deus, pois nossas vidas nunca serão reformadas, nunca serão trazidas à conformidade com Cristo antes de termos um claro entendimento da forma original, do modelo, do ideal, da verdadeira humanidade que é encontrada em Cristo. E isso é uma questão de teologia. Então comecem com um claro reconhecimento de que fé reformada é uma teologia que permeia toda a Escritura. Repare que cada final de afirmação ele sobrepõe uma camada de pensamento. A primeira camada consistia na ideia de que a fé reformada é uma teologia centrada em Deus. Ponto. A segunda parte é que é uma teologia que permeia toda a criatura, há um desdobramento. Significa que quando você diz que é reformado, deixa eu tirar aqui porque eu ainda vou falar sobre isso, você está fazendo afirmações claras de que toda a vida é centralizada na palavra de Deus, que é centralizada em Deus. É o desdobramento. Uma pessoa reformada, ela crê que o Deus da palavra se revela ali e de que tudo aponta para Ele. E de que eu, vivendo uma vida teologicamente apontada para Ele, tenho em minha vida todos os desdobramentos relativos a isso. Existem outros aspectos que você pode dizer, mas fé reformada não é fé calvinista? Não. O termo reformado não quer dizer respeito ao calvinismo. Vou te dar um exemplo. Lutero não era calvinista, mas Lutero é o maior proponente da reforma. Ele vivia uma fé reformada. Ele aplicava a fé dele no convívio com a esposa, com os filhos. Ele fazia pensamentos sobre trabalho. Gostaria que você lesse o legado de Lutero. Stephen Nichols, ele é um discípulo do Sproul. Eu comprei esse livro há uns 2 anos atrás e até hoje me abençoa. Lá tem o Lutero fazendo teologia centrada em Deus, olhando para os filhos, para a família, para o trabalho, para tudo. Então a ideia de uma fé reformada é uma fé centrada em Deus, é uma teologia e fé centrada em Deus que apontam para todas as áreas da vida, trabalho, estudo, todo tipo de coisa. Então ser reformado é isso. E é claro, você não pode destacar isso dentro do seu núcleo formativo doutrinário. A fé reformada é uma fé agostiniana, é uma fé luterana, nesse sentido é uma fé calvinista, compreendem? Existe uma associação possível, mas dizer-se calvinista não necessariamente você é reformado, porque você pode acreditar naqueles 5 pontos lá que dizem sobre o calvinismo e ainda assim a sua vida não tem conexão com a realidade de todas aquelas doutrinas. Uma fé reformada é uma fé centrada em Deus, é uma fé que de Deus, toda a teologia alcança todas as áreas da minha vida e lateralmente a isso, a doutrina disso é a doutrina da reforma protestante. Os pilares não podem ser só a doutrina da reforma protestante, é a doutrina da reforma protestante que é centralizada em Deus, aplicada em toda a vida.
Eu gosto muito do Hermann Doiver porque ele fez isso com a vida dele e com a teologia dele. Ele aplicou em tudo quanto é coisa que você imagina. Puritanos? Daria tempo? Tenho 5 minutos. Não vou falar dos puritanos, não vai dar tempo. Mas você vai levar os slides para casa. Eu vou falar de teologia liberal bem rapidinho, porque eu tenho, né? Vamos lá. R$50 para ler aquele nome aí. Vai. Manda. Mata no peito e fala o nome desse cara. Dá não, né? É mais ou menos assim. É Friedrich Schleiermacher. Afinal é Meher. É ruim, né? De falar, né? É para você não. Bom, aqui tem, tá? O Bultmann, tá ali à direita, no alto, e aqui o Albert Schweitzer. Tem até um hospital com o nome dele, né? Hospital Albert Schweitzer. Eles são considerados liberais. O liberalismo, ele está... Olha só, presta atenção que eu vou fazer um negócio com as mãos para você poder entender, tá? Coisa de historiador. Você tem uma linha do tempo. A coisa está indo na direção dele. O homem está totalmente pensando em termos de razão. A razão manda, a razão é isso, tudo. Isso é século XVIII. Tá pensando? Aí, o século XIX, o que é século XIX? 1800 e outras, 1800, 1830, 1840, século XIX. Tá bom? O século XX é quando você fala 1900 é século XX. O século XVIII, 1700 o pessoal estava racionalista. Não, porque a fé fala isso, mas vamos submeter ao critério da razão. Então você tem o Kant, o Locke e tal. Aí esses caras falavam isso. O pessoal do século XVIII achou que em dado momento isso era extremamente cansativo, não respondia às realidades da vida e não tinha vida nisso. Então eles criaram um movimento para bater de frente com isso, que foi o romantismo, por exemplo. O romantismo é uma resposta ao extremo racionalismo. O que é o romantismo? Eu crio uma ideia sobre a coisa, não chega a ser um existencialismo. Eu diria que o romantismo eu vejo a coisa e pinto o meu quadro. Sabe aquele quadro que tem do Pedro I dando o grito da independência às margens do Rio Ipiranga? Aquilo ali é histórico. Pedro está assim, uma coisa, né? Agora você vai ver a realidade daquilo. Ele estava no lombo de um jumento, ele estava sem roupa de galo, o pessoal não estava com aquele negócio todo, e o riacho do Ipiranga é quase o periperi aqui de Nova Cidade. Então, o que o cara fez quando o Pedro Américo fez o quê quando pintou aquilo? E o que ele fez? Né? Então o romantismo é uma extrapolação da realidade, dando um aspecto extremamente heróico, fantástico. Tá indo, né? A igreja foi por esse caminho todo. Primeiro, a igreja foi pelo caminho dos racionalistas. E aí começou a trabalhar as críticas das fontes. Não, a gente tem que ver se foi Moisés mesmo que escreveu, ou se foi outro cara que escreveu o Pentateuco, porque se não foi, a gente também não pode acreditar. E aí, se não foi Moisés mesmo, por que pode dizer que foi Deus mesmo que inspirou, se não foi Moisés? Então, entramos numa vibe de criticar o troço todo. E aí, criticando o troço todo, a gente invalidou tudo. Isso é século XIX. No finalzinho, o pessoal também quis sair disso, né? Tipo, o século XIX, ele acabou e ele está acabando com o pessoal também aderindo ao romantismo da igreja. E aí a ideia do liberalismo, vamos dizer assim, tudo bem, a gente vai atacar as coisas erradas, né? Esse misticismo exagerado, mas também vamos dar um tom heróico a Jesus. Jesus era um herói, né? Um herói dos pobres, A gente não pode esquecer que Jesus era um modelo. Então, na perspectiva liberal, algumas coisas saem do seu lugar. Eu não vou poder falar de tudo aqui, mas olha essa afirmação do Paul Tillich. Dá uma olhada aqui, ó. Vai mais um pouquinho, mais um pocão, mais não sei. Foi. Deus é o fundo do ser. Toda afirmação concreta sobre Deus deve ser simbólica, pois uma afirmação concreta é aquela que usa um segmento da experiência finita para dizer algo sobre Deus. É simbólico, a ressurreição é simbólica, os milagres são simbólicos. Sabe o que aconteceu na multiplicação de pães? Jesus pediu os pães e os peixes, o pessoal ficou muito comovido, né? E cada um que tinha pão e peixe começou a multiplicar e deu naquilo. Isso nega o milagre, né? Isso nega o milagre, é isso? Então,
A ideia aqui é do simbolismo. Só existe um tipo de liberalismo? Não. Mas, em geral, as afirmações liberais, eu vou terminar aqui, nesses dois quadros agora. As afirmações liberais, Victor, coloquei pra gente, são as seguintes. Um crente evangélico ortodoxo crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Beleza? Nós cremos. A gente está mais pro lado esquerdo, tá? E eles estão pro lado direito. O liberal é o quê? A Bíblia contém a palavra de Deus. Pecado é individual por herança. Não, pecado é estruturas sociais, o pecado está no ambiente, o pecado está na sociedade. Evangelismo, proclamação do evangelho. Para um liberal, evangelismo é a ação social para corrigir os males do pecado. Justificação, fazer justiça social. Olha aí, tá vendo o balanço da coisa? Vertical, relacionar-se com Deus pela fé. Horizontal, amor pelo ser humano. A salvação da alma eterna. Do outro lado, serviço para o bem-estar temporal do corpo físico, né? Salvo para servir. Salvo no serviço. Se você serve socialmente, você é salvo por meio disso. Igreja, noiva de Cristo. O reino na terra pelos esforços dos homens. Fé, obras. Salvação individual, reforma da sociedade. Não acaba aqui, mas eu termino por aqui. O que acontece? Isso entrou que não parava, né? Entrou e gerou outras coisas, gerou a reação que foi a neo-ortodoxia, que também não resolveu. Caio Fábio, ele é um pseudo neo-ortodoxo. Gerou a teologia da libertação, que a gente não vai poder falar aqui, mas estava no nosso escopo. Gerou as teologias identitárias, porque depois que você tira a autoridade da Bíblia e tira ela do eixo de que ela é a palavra de Deus, você vai lendo ela segundo aquilo que bem lhe parece. E hoje nós precisamos ter muito cuidado, que é muito fácil deixar essas coisas, né? O Vitor pode ir passando paulatinamente ali, né? Um pouquinho, né? Vai passar o outro, aí você tem como resultado dessa coisa toda a teologia da libertação vindo num eixo social, né? Vamos, olha lá, Jesus está preocupado com o quê? É mesa para todo mundo, pobre, preto, todo mundo lá, né? Tá uma coisa muito tranquila, né? Jesus está mais preocupado em resolver a barriguinha dos outros e os problemas sociais. Também temos a teologia identitária, e você também conhece aspectos dela, né? Jesus como mulher, né? Jesus não tem sexo, ele é tudo para todo mundo. Jesus negro, tem teologia negra, o proponente ali, o pastor Henrique Vieira, está sempre na televisão falando dessas coisas terríveis, que é pensar em uma teologia negra. Deus nunca pensou dessa forma, a Bíblia é para todos. E temos por fim o panorama da igreja no Brasil hoje. Talvez você queira saber o que o último censo revelou, né? Em termos de quantidade, ali está por letra, então A, B, C, não está ali o primeiro, o segundo, está por alfabeto. Adventistas, está ali 1,5 milhão, batistas 3.700.000, congregacionais 109.000, luteranos quase 1 milhão, metodistas, presbiterianos quase 1 milhão também, a Assembleia de Deus 12 milhões, Brasil para Cristo 196, Casa da Bênção, Congregação Cristã, gente pra caramba, isso aí me assustou, não sabia, 2 milhões e 200 e tantos, metodistas 340.000, presbiterianos 921.000, não, isso aí já falei, Deus é Amor, quase 1 milhão, Igreja Quadrangular, quase 2 milhões, Universal do Reino de Deus, quase 2 milhões, Maranata, Nova Vida, comunidades evangélicas não, comunidades evangélicas, outras igrejas evangélicas de origem pentecostal, e evangélica, mas não determinada, de certa forma, com nomes que não se podem, de repente, classificar por doutrina. Como você pode ver, a quantidade de pessoas que abraçam a fé reformada no Brasil ainda é pequena. E eu não acredito que vai mudar tão rapidamente, talvez vai demorar muito tempo. Eu concluo dizendo que, ao entendermos teologia e teologias, nós compreendemos melhor o nosso papel enquanto aqueles que defendem a fé, né? Eu gostaria que você, brevíssimas palavras, pudesse falar um pouco do que ficou. Muito rápido, né? Se for rápido, eu acho que cabe mais de 1 ou 2 falas aí. Por favor, se manifeste. O que ficou para você dessa aula?